Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. A penúltima rodada da Série A3 terminou no final de semana. Eu só estou gravando o vídeo dessa 14ª e penúltima rodada nesta quinta-feira, dia 13, porque ontem aconteceu o 15 de Jaú e União Suzano, que era jogo decisivo para a tabela. Não adiantava eu falar com vocês na segunda-feira e falar, olha, se o União Suzano ganhar, ele vai entrar no G8 e vai tirar Itapirense. Se o 15 de Jaú ganhar ou empatar, ele vai rebaixar o Comercial. Aí ia ficar no muito acho. Como tinham vários vídeos, né? Fiz o vídeo da Série A2, depois eu fiz o vídeo dos jogos da Série A2 já projetando sábado da primeira rodada. Fiz os vídeos da Série A4, né? Que eu já vou gravar hoje também, que ontem teve rodada da Série A4. Enfim, para não ficar muito confuso, eu esperei quinta-feira, porque agora a gente vai poder fazer todo mundo com 14 jogos, o G8 real, os classificados e o Comercial tá rebaixado, gente. Porque ontem o 15 de Jaú, em partida lá na 8ª rodada, ganhou do União Suzano por 2-1. União Suzano, se vencesse, ele entrava no G8 e tirava Itapirense. Perdeu, né? Tem chance ainda de lutar pelo G8 na última rodada, mas perdeu ontem. E o 15 de Jaú, que veio ali detonado na zona de rebaixamento, com a morte do Gabriel Popota, que ficou toda aquela confusão, né? O psicológico do elenco, claro, certamente abala, mas aos pouquinhos vem se recuperando, né? Com o Isaac, que era o treinador do Sub-20, e com o Tássio Lopes, que saiu da Itapirense para ser o coordenador do futebol do 15 de Jaú. O 15 de Jaú foi se acertando, venceu por 2-1 e de virada. Matheus Jesus no primeiro tempo fez para o União Suzano, e o Giovani e o Mikael, já aos 48 do segundo tempo, fizeram os gols do 15. O 15 passou agora para a 11ª colocação com 16 pontos, e com esse resultado o Comercial está rebaixado. Comercial que ganhou no final de semana, mas não dependia mais de si. Enfim, vou contar tudo isso, mas antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein, para cada novo vídeo você ser avisado, principalmente que agora no final desse mês já começa o Brasileirão, depois Série B, Série C, Série D, vocês vão acompanhando todos os times paulistas, para quem é de São Paulo, ou do Brasil todo, porque eu vou fazer a mesma coisa, né? Ah, são 68 times na Série D, vamos falar das 8 chaves. Os resultados, o sobe e desce dentro das respectivas chaves. Série C, uma chave única com 20 times, turno só, e aí você tem os 8 classificados, enfim, nós vamos falar tudo isso. Série B, ida e volta, Série A, ida e volta, enfim, tá? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião e principalmente dê sua informação para me ajudar a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Então vamos lá. A rodada começou no final de semana, né? E aí a gente tem um novo líder do campeonato. O Marília voltou para a liderança, tomando a liderança do Monte Azul. O grande detalhe é o seguinte: o Marília estava classificado, o Monte Azul estava classificado, o Sertãozinho estava classificado. Nesta rodada, o Catanduva se classificou, o Rio Branco de Americana se classificou e o Desportivo Brasil de Porto Feliz se classificou. Ou seja, agora nós temos 6 times classificados e na última rodada, que vai ser neste sábado, todos os jogos às 3 da tarde, a gente tem 2 vagas em disputa. O Rio Preto hoje é o 7º com 20 e a Itapirense é a 8ª com 19. Esses dependem só de si. Com 19, União São João. Mas o União São João também depende só de si, apesar de estar em 9º colocado. Como? É porque o União Suzano com 19, ele enfrenta em casa, em Araras, o Rio Preto que tem 20. Olha que jogaço. Né? Se ele vence, no mínimo ele passa o Rio Preto. Aí se a Itapirense perder, ele sobe com o Rio Preto. Mas independente de qualquer coisa, se o União São João ganhar em casa do Rio Preto, ele sobe. Olha que coisa. Aí o União Suzano, que perdeu ontem no jogo atrasado, tem 17. Ele pode chegar a 20 na última rodada, né? Ele vai jogar fora de casa com o Desportivo Brasil, que já está classificado. Enfim, ele tem chance ainda. Já a Francana, pelo número de vitórias, não tem mais. Francana, Esporte Clube São Bernardo, o 15 de Jaú, o Bandeirante, esses lutam mais para não cair. Comercial já caiu, né, com 10 pontos, e o Lemense está na zona do rebaixamento. Muito preocupante a situação do Lemense, hein? Mas vamos lá primeiro falando por que o Marília recuperou a liderança. Porque o Monte Azul, que era o líder,
ele foi jogar com o 15 de Jaú no domingo, né? No domingo ele foi jogar com o 15 de Jaú em Jaú, estava na liderança, mas olha, o 15 de Jaú, que estava ali lutando para não escapar da zona do rebaixamento, né? E acabou saindo, empatou 2-2 num jogaço. O Pingo, no chute de longe, fez 1-0 para o Monte Azul. Ainda no primeiro tempo, num chute de fora da área, num rebote de escanteio, o Aguiar fez 1-1. No segundo tempo, o Sacramento, né, que já tinha mandado uma bola no travessão, acabou sofrendo um pênalti no rebote da bola no travessão. Pênalti, o Sacramento foi lá e fez 2-1. 337 pagantes em Jaú, que apoiou, mas o Pingo e o Monte Azul, que tem um grande time, é o atual campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D, vai estar lá na Série D, né? Acabou o Pingo num chute de longe, fez 2-2. 2-2, que naquele momento tirava o 15 de Jaú da zona do rebaixamento, ele com 13 pontos, né? Naquele momento, e tirava o 15 de Jaú da zona do rebaixamento, ele chegando a 13 pontos, e o Monte Azul ficava com 27. Só que com 27 também, e assumir na ponta pelos critérios, apareceu o Marília, né? O Marília, que já foi líder, já foi segundo, mas está sempre ali, né? O Marília foi jogar com a Francana em Franca, 731 pagantes, jogo muito disputado, e o Marília, com o gol do zagueiro Miguel Baggio aos 36 do primeiro tempo, acabou vencendo a partida, eliminando a Francana da condição de chegar no G8. Na última rodada ela não tem mais chance, e principalmente num jogo que no primeiro tempo a Francana jogou de igual, né? Foi para cima, teve chance o Marília, teve chance a Francana. A Francana é um time bem treinadinho pelo Vantuil Rodrigues, que já está lá faz tempo, fazendo um belo trabalho, mas enfim, o Rodrigo Andrade cobrou um escanteio, livre no segundo pau, Miguel Baggio fez esse gol no final do primeiro tempo, depois segurou o jogo muito truncado no segundo tempo, e o Marília foi aos 27, e nos critérios ele passou a ser primeiro com 27, já está classificado. Monte Azul, segundo 27, já está classificado. Na última rodada eles brigam para ver quem é o primeiro. Só isso, tá bom? Os dois estão classificados. A Francana agora é a 12ª colocada com 16 pontos. Não cai mais, mas também não tem chance de G8. Terceiro colocado já estava classificado, aparece o Sertãozinho. Aliás, o Touro dos Canaviais está fazendo uma grande campanha, hein? E impediu a classificação até antecipada do Rio Preto. Foi jogar em São José do Rio Preto. Primeiro tempo equilibrado, mas no final do primeiro tempo, o Sertãozinho, num cruzamento que veio da esquerda, o Alisson fez 1-0. Veio pro tudo ou nada o Rio Preto dentro do G8 e tentando a classificação, 359 pessoas lá em São José do Rio Preto, mas apesar de lutar, o empate só foi conquistado aos 40 do segundo tempo, com o Alisson Mira num passe do Hannisson, né? E aí o Rio Preto do Laércio Aquino acabou empatando 1-1. Bom, pro Sertãozinho ele segue em terceiro, 24 pontos, e o Rio Preto segue em sétimo com 20, mas vai fazer uma partida difícil com o União São João, não podendo perder, correndo o risco de não se classificar, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Bom, o quarto colocado se classificou nesta rodada, nessa penúltima rodada, foi o Catanduva. O Catanduva vem fazendo boa campanha, mas às vezes ele é meio irregular, né? Agora jogou com a Itapirense também dentro do G8, a Itapirense lá em Itapira, e ganhou e se classificou com competência. Boas chances para os dois lados no primeiro tempo, igual, jogo lá e cá. Aí no comecinho do segundo tempo, né, num chute do Adriano Luiz da trave, no rebote, o Bruno Nunes acabou fazendo 1-0 aos 6 do segundo tempo. E por mais que a Itapirense fosse para cima, 277 torcedores daí de Itapira ali apoiando, o Catanduva conseguiu uma bela vitória, conseguiu a sua classificação, tem 23, dá para brigar, ele é o quarto colocado, dá para brigar no máximo para ser terceiro ali naqueles critérios de primeiro ou oitavo, quando acabar primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. É nessa situação. E os 4 primeiros jogam a segunda em casa, primeira fora, segunda em casa, certo? 2 empates, pênalti, é isso. Bom, classificou o Catanduva,
E com a derrota, a Itapirense foi para a 8ª colocação, né? Ela caiu 3 posições, ela é a 8ª, ainda está dentro do G8, mas na última rodada vai ter que vencer, hein? E vai ter que vencer o Sport Clube São Bernardo, que não está jogando em São Bernardo, está jogando em Mogi das Cruzes, para poder não depender de ninguém se classificar, certo? Essa é a situação da Itapirense. Catanduva se classificou. Quem também se classificou, e com o resultado de ontem, com a vitória do 15 de Jaú ontem, rebaixou o Comercial, foi o Rio Branco. O Rio Branco assistiu esse jogo inteirinho, rapaz. Ele atropelou o Comercial. Não dá nem pra gente comentar o jogo, porque não teve jogo, teve massacre. O Comercial foi um saco de pancadas mais uma vez. Caiu o ano passado da 2 para 3 e agora caiu da 3 para 4. Que fim de feira. Que fim de feira. 1907 Pagantes, torcedor do Tigre de Americana, sensacional, né? Tá apoiando. O time com o Luiz Carlos Martins se recuperou bem. Luqueta fez 1-0 aos 15 minutos num belo gol. Uma falha do zagueiro. Ele tomou a bola do zagueiro, entrou com categoria, deu um tapa, mas a falha bizonha do zagueiro. Depois, numa cobrança de falta da esquerda, o capitão, o zagueirão Jean Pablo, fez de cabeça, ainda no comecinho do segundo tempo. Depois o Felipe Muranga entrando pela esquerda, também tudo muito fácil, tapa 3-0. Até que o Markson, numa jogada muito fácil, sobe, o goleiro bate na trave, sobra o Markson, fez 4-0. Foi um massacre, o Luizão ainda foi expulso, o zagueiro do Comercial. Coisa horrorosa. Bom, Rio Branco se classificou na 5ª colocação, 22. Dá para brigar até para ser o terceiro na última rodada, mas está classificado com 22 pontos. E o Comercial, com a vitória do 15 de Jaú ontem. 15 de Jaú ontem, como eu falei no início, ganhou por 2-1. O União Suzano fez um com o Matheus Jesus. O Giovanni e o Mikael deram a vitória para o 15 de Jaú. 15 de Jaú foi a 16 pontos e sumiu a 11ª colocação. 11ª colocação, né? Enquanto o União Suzano é o 10º com 17, ainda com chance na última rodada, né? E aí, com esse resultado, o Comercial tem 10, o Lemense tem 13 e o Bandeirante, o primeiro fora, tem 14. O Comercial não chega nos 14, só tem uma rodada. O Comercial foi rebaixado mais uma vez. Que tristeza. E o último classificado foi o Desportivo Brasil, também com o resultado de ontem, né? Não vencendo a União Suzano e tal. O Desportivo Brasil, que no final de semana tinha vencido o Bandeirante lá em Birigui. Olha que importante. Deixou o Bandeirante lutando contra o rebaixamento na última rodada. Gol do Lucas Gadelha aos 16 do segundo tempo. Foi melhor. É um time bem competitivo. Time do Fábio Totti. E o Bandeirante ficou em situação delicada. O Desportivo Brasil agora tem 22 como o Rio Branco. E na última rodada vai brigar até para ser o terceiro colocado. Hoje ele se classificou como sexto colocado, né? E o Bandeirante agora é o 14º colocado, um acima da zona do rebaixamento. Ele tem 14, o Lemense tem 13. Então tá correndo risco demais na última rodada. O Rio Preto, que eu falei para vocês, que empatou em casa, é o 7º com 20, né? E a Itapirense que eu falei para vocês também, né? Perdeu do Catanduva por 1-0, é o 8º com 19. Então o 7º, são 2 vagas em disputa. O 7º, que depende de si, tem 20. O 8º, que depende de si, o 7º é o Rio Preto. O 8º, que depende de si, é o Itapirense, 19. O 9º, fora do G8, que depende de si, é a União São João, que tem 19. União São João, neste final de semana, acabou vencendo o Lemense em Leme por 1-0. Né? Um jogo que foi importante para os dois, porque o Lemense entraria na zona do rebaixamento como entrou. E o União São João chegaria na última rodada dependendo de si. E foi o que aconteceu. 731 pagantes em Leme. O Lemense lutou, fez uma partida até digna, mas o União São João, com mais categoria e tal, acabou vencendo aos 47 do segundo tempo. Acredite, no acréscimo, cruzamento que veio da esquerda, o Igor Silva fez 1-0, num jogo onde o Lemense meteu bola no travessão, o União São João meteu bola na trave. Foi um jogo para 0-0, até os 47 do segundo tempo, quando o União São João deixou o Lemense numa situação delicada, porque o Lemense vai jogar com o Monte Azul, em Monte Azul na última rodada. Então o Lemense entrou na zona do rebaixamento com 13 pontos, o União São João com 9, com 19, é o 9º colocado e depende só de si.
União Suzano, que ontem falei para vocês, né, perdeu do 15 de Jaú, no final de semana tinha vencido em casa o Esporte Clube São Bernardo, né? O Reninha e o Jarles fizeram os gols do União Suzano e o Caio Bi fez o gol do Esporte Clube São Bernardo. Naquele momento, o União Suzano foi a 10ª colocação com 17 pontos e ficou dependendo só de si ontem. Quando perde ontem, ainda tem chance, porque ele tem 17 pontos. Se você pensar que União São João e o Rio Preto, um desses vai classificar, ele não pega. A briga dele é com o Itapirense. A Itapirense vai jogar com o Esporte Clube São Bernardo no final de semana e o União Suzano vai jogar fora de casa com o Desportivo Brasil. Então ele tem uma chance, é difícil, mas ele tem chance. Essa que é a questão. Então, nono União São João brigando, 10º com 19 pontos, 10º União Suzano com 17, aí a Francânia que eu falei para vocês 16, o Esporte Clube São Bernardo que perdeu do União Suzano no final de semana com 15, tá lutando contra o rebaixamento, né? E aí a gente tem essa situação. Marília, 27, Monte Azul, 27, Sertãozinho, 24, Catanduva, 23, Rio Branco, 22, Desportivo Brasil, 22, esses 6 estão classificados. Na última rodada, Rio Preto, 7º com 20, Itapirense, 8º com 19, União São João, 9º com 19, e União Suzano, o 10º com 17, esses 4 brigam por 2 vagas. Lutam contra o rebaixamento. Comercial já caiu, aí Lemense, não depende de si, está na zona do rebaixamento com 15, na 15ª colocação com 13 pontos. Bandeirantes tem 14, Bandeirante tem 14, é de Birigui. Esporte Clube São Bernardo tem 15, e aí já com chances remotas de cair, Francana e 15 de Jaú já estão tranquilos, certo? Então eu vou acompanhar tudo isso na rodada. Em relação aos artilheiros, o Gui Salles do Monte Azul marcou, segue com 8, o Lucas Lima do Marília não marcou, tem 7, Adiel do Bandeirante não marcou, tem 5. Lauder do Itapirense não marcou, tem 5. Marcelinho do Rio Branco não marcou, tem 5. E vamos finalizar, claro, com a rodada de sábado. Sábado agora, a gente tem a última rodada, todos os jogos, sábado, dia 15 de março, às 3 horas. E sábado mesmo eu trago para vocês os últimos classificados, o último rebaixado e o emparceramento, certo? Então sábado mesmo eu trago para vocês. Vamos lá. Em Marília e Rio Branco. 2 times classificados, né? O Marília defendendo para ser o primeiro colocado e o Rio Branco tentando o seu terceiro colocado. É isso. Sertãozinho e Bandeirante. O Sertãozinho, ele está classificado, ele quer terminar na terceira colocação. O Bandeirante precisa somar ponto para não correr risco de cair. Duelo de opostos. Esporte Clube São Bernardo e Itapirense. Esporte Clube São Bernardo precisando somar ponto para não cair. Itapirense, se vencer, se classifica, né? União São João e Rio Preto. Quem vencer se classifica, e empatar o Rio Preto se classifica, certo? Então é jogo decisivo, esse é o jogo principal da rodada. Desportivo Brasil em Porto Feliz com União Suzano. Desportivo Brasil para tentar ser terceiro, quarto colocado ali na tabela, subir na tabela só, está classificado, e o União Suzano precisando vencer e contar com resultados para se classificar. Catanduva e Francana. Catanduva está lutando ali para ser o terceiro colocado, está classificado, e a Francana já tanto fez, tanto faz, né? Monte Azul e Lemense. Monte Azul precisa vencer e torcer para um tropeço do Marília, que vai jogar com o Rio Branco em casa para ser o primeiro colocado. O Lemense precisa vencer e torcer para todo mundo não vencer que está à frente dele para não cair. Situação complicada do Lemense. E o rebaixado Comercial joga com o 15 de Jaú, que já está aliviado. Então essa é a última rodada. Eu vou acompanhar tudo no sábado e prometo que sábado mesmo eu venho com tudo para vocês, ok? É isso aí, forte abraço a todos. Tem com a minha camisa da seleção brasileira. Vamos lá, Dorival. Vamos ganhar da Argentina agora nessa data FIFA, hein? Um abraço, até sábado.